Antes de eu respirar, sopraste tua vida. Tu tens sido tanto amor pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me comprar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me comprar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz-nos para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor. Bom dia, irmãos. Que ousado amor, que maravilhoso amor. Esse amor que um dia nos alcançou, esse amor que um dia foi derramado naquela cruz do Calvário por mim e por você, nos concede a alegria de nesta manhã estarmos reunidos como família, como povo de Deus, para celebrarmos e exaltarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero convidar você nesta manhã a se colocar de pé, aí onde você está. E eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos
E é se colocar diante desse Deus que te comprou por um alto preço, que te resgatou, que te trouxe uma nova vida, uma vida que te faz estar aqui nesta manhã declarando: Senhor, tens tudo que eu preciso. Eu sou totalmente dependente de Ti. Agradeço ao Senhor porque o resgate que Ele fez da sua vida te permite viver uma nova história. Uma nova história que testemunha desse amor. Então celebre esse Deus, agradeça, exalte. Eu estava pensando nessa semana e eu fiquei refletindo quantas vezes na nossa vida a gente esquece do sacrifício de Cristo por nós. Às vezes a gente se acostuma com a religiosidade. Às vezes a gente se acostuma com a nossa vida aqui aos domingos, às quartas-feiras, cultuando. E a gente se esquece do que aquele sacrifício realmente representa para mim e para você. Então, nesse momento, eu quero desafiar você a trazer a sua memória aquele dia que você levantou as suas mãos e entregou a sua vida a Cristo. O que te moveu a fazer isso? Eu quero que você traga a sua memória aquele momento em que você se voltou para o Senhor e disse: Senhor, eu preciso de Ti. Eu não sou nada sem a Tua presença. Eu sou dependente do Senhor. Eu quero viver uma nova vida contigo. Eu quero viver uma nova história. Eu quero que o Senhor mude o meu viver, o meu pensar, o meu agir. Traga a sua mente esse momento que você vivenciou com o Senhor. E se você ainda não viveu essa experiência, que nesta manhã seja o dia, o momento de escrever uma nova história para a sua vida. Eu quero te convidar nesse momento a agradecer ao Senhor, a celebrar com toda a alegria que há no seu coração, que há aí no seu pulmão, para que você abra a sua boca e declare: eu te agradeço, Senhor. Amém? Deus,
Obrigada, Senhor. Obrigada porque um dia o sangue de Cristo naquela cruz nos comprou e nos deu uma nova história, uma nova vida, uma vida que nos faz celebrar, uma vida que nos faz nos alegrarmos nesta manhã e dizermos que pertencemos a Ti. Somos do Senhor, somos do Senhor. As nossas vidas, as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos casamentos, a nossa igreja é do Senhor. Louvado e agradecido seja o Teu santo e poderoso nome. Por isso, Senhor, receba como cheiro suave, receba como nossa gratidão, a nossa adoração nesta manhã. Visita, Senhor, os nossos corações e fala conosco de uma maneira especial. Eu não sei, ó Deus, como cada um entrou aqui nesta manhã, mas eu sei que cada vida que está aqui é porque o Senhor deseja falar, é porque o Senhor deseja tratar. Então, que em nome de Jesus, que ao sairmos daqui nesta manhã, possamos sair transformados pela presença do Teu Espírito Santo em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nesse momento nós vamos ler juntos o recitativo bíblico de Salmo 28, versos de 7 a 9. Nós vamos ler todos juntos em uma só voz. Eu acho que está um pouquinho diferente, então eu vou ler aqui do meu, tá bom? Os irmãos acompanhem a leitura. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Vamos ler todos juntos esse finalzinho? Cuida deles como seu pastor e conduze-os para sempre. Cuida deles como seu pastor e conduze-os para sempre. Nós não temos o que temer. Nós podemos crer e confiar que o Senhor é a nossa força, que o Senhor é o nosso escudo. Talvez para você, hoje, os problemas pareçam não ter solução. Talvez para você hoje, você esteja enfrentando um desafio que aos nossos olhos está difícil de prosseguir. Mas o Senhor é a sua força. O Senhor é o seu escudo. Ele cuida de você como um pastor. E Ele conduz a sua vida. Porque Ele é o teu Senhor. Ele é o meu Senhor. E estará conosco todos os dias da nossa vida.
igreja. Ele é o Senhor da Igreja Batista no Jardim Santíssimo. E crendo nessa verdade, nesse momento, eu vou convidar a irmã Eliane Dias para vir aqui à frente. E nós estaremos clamando ao Senhor pela vida da nossa igreja. Ele, como nosso Senhor, Ele sabe o que nós precisamos. Ele, como nosso Senhor, Ele sabe onde precisamos ser tratados, onde nós precisamos ser cuidados. E nós vamos nos colocar no altar do Senhor como igreja, como povo de Deus, clamando por nossas vidas, clamando por Jardim Santíssimo, para que possamos fazer a diferença aqui neste lugar onde o Senhor nos colocou. O Senhor, Ele não nos colocou aqui à toa, ou simplesmente para ficarmos conhecidos porque estamos beirando a Avenida Santa Cruz. O Senhor tem um lindo propósito para esta igreja. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu creio que nós viveremos esses propósitos. Mas é necessário que esse desejo comece no meu coração, no seu coração, com mudança de vida, com mudança de atitude, de pensamento. Então nós vamos pedir ao Senhor: Senhor, vê se há em nós algum caminho mau e nos mude, nos transforme para sermos igreja viva do Senhor Jesus Cristo aqui neste lugar. Senhor Deus, nós te louvamos, porque o Senhor é o dono de tudo. Nós queremos agora declarar mais uma vez que o Senhor é o dono das nossas vidas. Que o Senhor tem estado conosco e sustentado cada um dos membros desta igreja. E toda a igreja de Jardim Santíssimo a cada momento. Queremos declarar que só a Ti nós devemos honra, louvor e glória. Queremos agradecer por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um que está presente aqui, na vida de cada um que está em casa, participando conosco deste culto de adoração a Ti. Aceita, ó Deus, a nossa gratidão. Aceita, ó Deus, a nossa adoração e nos mostra, Senhor, aquilo que precisamos mudar nas nossas vidas. Fala aos nossos corações, fala a liderança dessa igreja, para que nós possamos testemunhar de Ti, onde quer que estejamos. Fala, Deus, o coração das crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos dessa igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos de tal forma que façamos a Ti conhecido em todas as ações que tivermos, em todas as palavras, que nós possamos, ó Deus, entregar a cada dia a nossa vida nas Tuas mãos, para que o Senhor use tudo aquilo que fizermos para a honra e glória do Teu nome. Aceita, ó Deus, o nosso culto desta manhã. Limpa, ó Deus, os nossos corações das impurezas e desvirtudes, dos pecados e das nossas falhas. Nós te louvamos porque sabemos que nós podemos contar contigo a todo momento. Sabemos que o Senhor recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor e nos capacita a cada dia a enfrentarmos as lutas diárias. Entregamos, ó Deus, cada família nas Tuas mãos e pedimos que o Senhor fortaleça em Ti. Renova, Senhor, as nossas forças e nos dê entendimento do que é melhor para o Teu reino. Obrigada por tudo, nós te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. É tão bom estar na presença de Deus, não é verdade? Eu vim para esse culto nessa manhã fazendo ao Senhor algumas perguntas. Eu vim aqui hoje para responder algumas perguntas, mas eu vim para este culto fazendo ao Senhor algumas perguntas. Esse culto começou
as canções foram cantadas, e Deus começou a falar no meu coração. E a leitura bíblica que os irmãos propuseram aqui, um dos textos, um dos versículos, eu fiquei olhando para a tela, como se Deus, se percebendo Deus, respondendo muito claramente algumas perguntas que eu fiz a Ele. E eu sou um pouco chorão, sabe, gente? Me perdoe. Nesse tamanho, mas eu sou um pouco chorão. Mas eu estava ali adorando ao Senhor com vocês. Até fiquei meio perdido. Gente, dízimos e ofertas, olha só. Mas nós podemos hoje, nesta manhã, oferecer ao Senhor nossas vidas. O que o Senhor quer de nós é o nosso coração. Inteiro. Inteiro. Sem reservas. Sem sombras. Sem recônditos trancados. E nós podemos também, meus irmãos, de forma consciente, trazer ao altar de Deus nossos dízimos e ofertas. Por quê? Porque o Senhor precisa do nosso dinheiro. Cantamos aqui que Ele é o dono de tudo. Ele é o dono, inclusive, do ouro e da prata. Todos os recursos pertencem a Ele, a terra pertence a Ele, nós pertencemos a Ele. Mas o Senhor é tão bom que nos concede a possibilidade de nos aproximarmos dEle e nos unirmos a Ele no cumprimento da missão. E uma parte muito importante, irmãos, é que nós somos mantenedores desta obra, nós somos cooperadores de Deus em Cristo Jesus. E quando nós entregamos, devolvemos nossos dízimos, é porque entendemos que tudo vem dele. Se nós temos um emprego, foi Ele que abriu a porta. Aliás, se estamos vivos, foi Ele que deu saúde. A prosperidade que Ele nos dá não é para que nós inflemos e sejamos egoístas, mas para que nós abençoemos quem precisa ser abençoado. A família que Ele te deu, a linda família que Ele te deu. Este dia maravilhoso, tudo vem do Senhor para nós. Então nós podemos, neste domingo, dia do Senhor, entregar nossos dízimos, como quem diz: Pai, obrigado pela Tua provisão. Obrigado porque temos semeado e o fruto não tem faltado. Aqui também está, Senhor, minha oferta, reflexo da minha gratidão, do meu amor por Ti. E eu trago a minha oferta com alegria, porque isto agrada o Teu coração. Que em meio a este culto, meus irmãos, nós entendamos que esse momento de dízimos e ofertas é uma parte muito preciosa, porque nesses dias que eu tenho caminhado com vocês, conhecido vocês, eu tenho percebido que esta igreja é uma igreja sonhadora, visionária, que tem projetos, que tem planos, que tem sonhos. Deus tem implantado sonhos no coração dos irmãos. E para que tudo isto se cumpra, para que tudo isto aconteça, nós, os irmãos, precisamos cada vez mais entender o valor da humildade, o valor da fidelidade, o valor do engajamento na missão de Deus. Somos parceiros de Deus naquilo que Ele está fazendo. Então contribuamos com nossos dízimos e ofertas com grande alegria para o louvor do nome de Jesus e a expansão do reino de Deus nesta localidade. Deus seja louvado. Ouve o nome do Senhor.
Nesse momento, nós gostaríamos de agradecer a Deus pela vida dos nossos professores. Não apenas os professores da nossa escola bíblica dominical, mas também aqueles que exercem essa profissão no seu dia a dia. Na última sexta-feira nós celebramos o Dia do Professor e sabemos que ser professor aqui na igreja ou lá fora é um grande desafio. Mas precisamos estar sempre prontos, sempre preparados, muitas das vezes abrindo mão até das nossas dificuldades, dos problemas que enfrentamos, para estarmos ali por completo, exercendo a nossa profissão, porque sabemos que somos influenciadores. E isso é uma responsabilidade muito grande. Então eu quero convidar você, que é professor da Escola Bíblica Dominical aqui da nossa igreja, ou que é professor secular lá no seu dia a dia, que se coloque de pé aí onde você está. Eu sei que essa igreja é uma igreja de professores. Nós temos vários professores aqui na igreja e nós queremos louvar, agradecer a Deus por sua vida, por esse dom, por esse ministério que o Senhor te deu, colocando diante do Senhor a sua vida para que você continue a ser usado aqui na igreja, lá fora onde você estiver, para a honra e glória desse santo nome, que é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse momento, eu vou convidar o pastor para vir aqui à frente. Ele estará orando, agradecendo a Deus pela vida dos professores, agradecendo a Deus também pelos dízimos e pelas ofertas. São tantos, Senhor, os motivos de gratidão que permeiam o nosso coração nessa manhã, Pai. Obrigado pela vida, obrigado por este culto que temos oferecido ao Senhor e certamente temos recebido de tua abundante graça, graça sobre graça. Ó Pai, nesta hora nós queremos te louvar, primeiramente pela vida de cada irmão e cada irmã aqui presente, que exercem seus dons e talentos através do ensino. Obrigado, Senhor, porque Tu tens levantado nesta igreja homens e mulheres apaixonados, capacitados para compartilharem aquilo que o Senhor tem dado a eles, seja no âmbito, ó Deus, eclesiástico, seja no seio da igreja. Obrigado pelos professores e professoras que ensinam a Tua palavra para os adultos, para os jovens, para as crianças. Obrigado, meu Deus, porque neste encontro há a construção do conhecimento. Nós também Te louvamos por aqueles irmãos que têm por profissão, aliás, ser professor hoje, e ser professor no Brasil, mais do que profissão, é uma missão apaixonada. Eu Te louvo, ó Deus, por estes homens e mulheres que muitas vezes não são tão bem reconhecidos como deveriam, remunerados como deveriam, mas não cansam de fazer o bem, não cansam de preparar pessoas para que alcancem lugares mais altos, lugares melhores, através do ensino, da educação, da formação do cidadão e da formação do homem e da mulher de Deus. Ó Pai, que nesta manhã Tuas bênçãos sejam derramadas sobre cada professor, cada professora aqui presente, cada mestre que é membro desta igreja, porque nós estamos diante do Mestre Jesus, o professor dos professores. E pedimos, Pai, abençoe Teus filhos e filhas. Também, meu Pai, nesta hora oferecemos a Ti nossos dízimos e ofertas. Pedimos, ó Pai, que a Tua provisão seja multiplicada em cada família, em cada lar, para que então, abençoados, possamos abençoar muitas pessoas, possamos abençoar a Tua igreja, e que esta igreja cresça, que esta igreja avance, que esta igreja, Senhor, encarne os sonhos que o Senhor tem para ela. Abençoa Teu povo, abençoe os professores nesta manhã. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Irmãos, nesta manhã
nós estamos recebendo o pastor Rogério, que é o terceiro candidato ao processo de sucessão pastoral na nossa igreja. Ele está conosco desde o último domingo, esteve também na quarta-feira, e nesta manhã nós recebemos ele novamente com a sua esposa. Que vocês se sintam muito bem em nosso meio e que o nosso Deus use grandemente a sua vida nesta manhã, pastor, para ministrar a palavra do nosso Deus ao nosso coração. Eu vou estar orando pela vida do pastor Rogério nesse momento. Senhor, somos gratos a Ti por tudo que já vivemos aqui nesta manhã. Te agradecemos por Tua presença em nosso meio. Te agradecemos por podermos ouvir a Tua voz. E neste momento, Deus, quando nós nos preparamos o nosso coração para recebermos, ó Deus, a ministração da Tua palavra, entregamos, ó Deus, em Tuas mãos a vida do pastor Rogério, pedindo que o Senhor o use de forma tremenda nesta manhã, para que Ele não fale por Ele, mas que Ele fale usado pelo Teu Espírito Santo, para que possamos receber do Senhor, para que possamos ser tratados, curados pelo Senhor nesta manhã. Abençoe o Teu servo, abençoe esta igreja, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja nosso Deus. Alegria profunda, mais uma vez, me encontrar com esta amada igreja, para juntos refletirmos sobre a palavra do Senhor. Convido você, meu amado, minha amada, para que você abra a tua Bíblia no livro de Números, Números capítulo 13. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero apenas registrar que mais uma vez estou aqui acompanhado pela minha amada esposa, e hoje meus meninos não vieram porque ali em Penha Circular o evento das crianças, alusivo ao Dia das Crianças, será hoje, está acontecendo nesse momento, então eles foram lá para participar daquele momento, mas à noite estarão conosco aqui para juntos com os irmãos também buscarem ao Senhor e adorarem ao Senhor. Bom, abra sua Bíblia, Números capítulo 13, a partir do versículo 25. Eu tenho me preocupado nesses dias que estou com os irmãos em compartilhar alguns textos que falam profundamente ao meu coração, tenho certeza que falam também ao seu coração. Textos estes que fazem parte de uma coletânea pessoal, daqueles que eu considero como textos clássicos, mas eu quero, com base em Números capítulo 13, a partir do versículo 25, pensar com você, meu irmão, minha irmã, sobre o seguinte tema: fé, o melhor projeto de futuro. Fé, o melhor projeto de futuro. Eu quero pensar sobre isto enquanto nós lemos o texto que o Senhor colocou em meu coração para essa manhã. Com certeza você conseguiu encontrar o texto e vamos ler juntos. O versículo 25 diz assim: ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés, dizendo: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Versículo 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes,
Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Só até aqui, meu amado e minha amada. Deus nos trouxe aqui nessa manhã para falar aos nossos corações. Como eu disse, eu mesmo já tive hoje esta doce e rica experiência de perceber Deus falando conosco. Um culto como este é como Horebe, lugar de encontro, lugar de tirarmos as sandálias e lugar de sermos impactados pela glória de Deus, pela beleza de Deus, pela bondade de Deus, e saímos então transformados. A cada culto, a cada encontro, não estamos aqui apenas para um momento social. O culto é muito mais do que um evento social, nem se compara a um simples evento social. O culto é momento e lugar para nós vermos a face de Deus, ouvirmos a sua voz e sermos cada dia mais moldados, formados, forjados à imagem do Filho ressurreto e unigênito de Deus, a saber, o nosso Senhor Jesus. E que bom que estamos juntos. Certamente Deus já falou contigo, certamente Deus tem falado comigo nesta manhã. Na minha relação com Deus eu faço perguntas e muitas perguntas. Eu imagino que às vezes Deus me olha e diz: que filho chato eu tenho. Quantas perguntas, porque eu sou limitado, porque eu sou pequeno, porque eu enxergo o agora, eu estou preso nesse cronos, mas Deus é eterno e Deus governa sobre todas as coisas. E cantando ao Senhor com vocês, eu percebi alguns movimentos, direções de Deus, lendo o texto com os irmãos, como eu falei aqui, em uma projeção, um versículo que foi projetado, Deus falando claramente ao meu coração, coisa linda, do Pai. E sabe, meus irmãos e minhas irmãs, enquanto pensava nessa manhã e pedia a Deus que falasse conosco através do texto sagrado, porque o culto não é fragmentado, o culto é um todo. Um dos momentos preponderantes e preciosos de um culto como este é a proclamação da palavra. E sabe, querido, querida, quando pensamos sobre fé, nós precisamos voltar nossos olhos para a palavra, e esse texto é um texto emblemático quando eu e você pensamos sobre fé. E eu vou explicar por quê. Nós estamos aqui, você conhece a palavra de Deus, e cheguei aqui hoje, encontrei um grupo bom de irmãos, estudando a palavra, escola bíblica dominical. O mundo olha para nós e não entende o que esse povo está fazendo debaixo de chuva, em um domingo como este, dentro da igreja, estudando a Bíblia. Nós amamos a palavra. A palavra de Deus é o nosso alimento. Nós precisamos da Bíblia Sagrada, não somente em nossos encontros solenes, mas em nosso dia a dia. É por isto que nos debruçamos sobre a Bíblia, para a lermos, estudarmos, pesquisarmos e entendermos. E o texto que você leu comigo, meu irmão e minha irmã, nos remete, melhor dizendo, a uma situação crucial para este povo chamado povo de Deus. Estamos aqui diante de um povo que está em plena peregrinação pelo deserto. Um povo que havia enfrentado escravidão por mais de 4 séculos, um povo que havia sofrido debaixo do poder e da chibata dos egípcios. Deus levanta grande servo, grande homem, líder, legislador, Moisés. Moisés nem sempre encontra adesão, aceitação, mas a palavra de Deus, a direção de Deus, o comissionamento de Deus orientam Moisés em toda a sua ação de liderança, de guiar o povo. Um povo que muitas vezes reclamava, um povo que muitas vezes murmurava, um povo que muitas vezes trazia alguns sofrimentos para o coração de Moisés, mas Moisés amava aquele povo. Certos momentos da história e da experiência de Moisés, nós vemos o Senhor dizendo: Moisés, eu vou exterminar esse povo todo. E Moisés intercedendo pelo povo, e o Senhor abençoando o povo por conta
da liderança, honrando Moisés, a sua fidelidade. E aqui, meus irmãos, estamos em uma situação de grande expectativa. Porque eles saem do Egito na perspectiva de uma nova terra, de um novo lugar, de uma terra prometida por Yahvé, de uma terra prometida pelo Senhor, terra esta que eles nem conheciam, não tinham visto, mas que o Senhor falara ao coração deles, e eles então, movidos por essa expectativa, por essa esperança, até por esta fé, eles saem do Egito, começam a peregrinação e agora estão prestes a ter o primeiro contato com a terra. E o que Moisés faz? Moisés, Arão, os líderes, o que eles fazem? Separam 12 homens, 12 espias, para visitar a terra prometida. O texto que você leu comigo é o retorno, é o relatório, é o testemunho daquilo que eles viram naquele lugar. E esse relatório, meus irmãos e minhas irmãs, me chama a atenção porque este relatório revela as nuances do meu coração e do teu coração. Este relatório dos espias, na verdade, ele revela muito do que somos, de como caminhamos com o Senhor e o nosso modo de ser e fazer igreja. É interessante, querido e querida, que eles são enviados e por 40 dias eles caminham pelo meio da terra. Visitam os vários pontos, levantam as questões positivas e negativas. Ao fim de 40 dias, eles retornam para se reencontrarem com Moisés, com Arão e com toda a congregação dos filhos de Israel. Tudo era propício para que esse episódio fosse glorioso. Vamos lá, gente. Nós temos uma promessa e nós vimos a terra acerca da qual esta promessa foi feita. Vamos avançar, vamos conquistar. E eles começam então a fazer o seu relatório, e eu fico observando, meus irmãos, que no versículo 27, eles começam: fomos à terra, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. Nesse primeiro momento que eu destaco aqui, eles fazem menção da palavra de Deus. O que eles estão dizendo no versículo 27 é: verdadeiramente, a terra é como Deus falou. Deus não mentiu. A terra acerca da qual e para a qual Deus nos preparou e nos prometeu é totalmente coerente conforme o Senhor falou. O Senhor não mentiu em um único detalhe. De verdade, a terra é boa demais, mana leite e mel, os frutos são abundantes, a terra é maravilhosa. E se eles parassem por aqui, meus irmãos, o estrago seria bem menor. Porque eu falei com você no início, fé, o melhor projeto para o futuro. E fé, meus irmãos e minhas irmãs, nos condiciona, nos desafia para uma confiança plena no Deus que promete, no Deus que fala, mas também no Deus que cumpre. E esse texto me mostra, meus irmãos e minhas irmãs, que em muitas situações nós somos aprovados na disciplina de acreditar no que Deus falou, mas somos reprovados na disciplina de esperar e nos lançar em direção ao cumprimento da palavra de Deus. A terra é boa, mas no versículo 28, queridos, há uma palavrinha perigosíssima para a nossa espiritualidade. A terra é muito boa, porém, sabe quando falam assim, olha, o Rogério é uma pessoa legal, mas o que vem depois do mais, o que vem depois do porém, é totalmente antagônico e é perigoso. Eu gosto muito de fulano, uma bênção de cristão. Até almocei com ele outro dia, mas
Porém, meus irmãos, quando os filhos de Israel ouviram esse porém, o coração deles tremeu. E quando os espias falaram esse porém, a chave virou. Porém, aí começa. O povo que habita lá é poderoso demais. Ali também habitam gigantes, os anaquins, os filhos de Anak. E os povos estão situados nos montes, em situações fortalecidas, atrás de muros fortalecidos, ou seja, o acesso à terra é difícil, porque eles estão nos montes, mas também estão à beira-mar, e eles são bélicos, eles são fortes, eles são mais fortes do que nós, mais preparados do que nós. E aí, meus irmãos, o que eles dizem? Em um primeiro momento, eles falam: a terra de fato é como o Senhor falou. O Senhor não mentiu, mas não é para nós. É como se eles dissessem assim: Deus prometeu, mas nós não cremos que Ele irá cumprir a sua promessa. Nós não cremos que o Senhor vai nos guiar em direção àquilo que Ele nos prometeu. E aqui então, irmãos, começa a derrocada, porque eu quero que você entenda nesta manhã que a conquista da terra, a entrada na terra prometida, o estabelecimento do povo de Deus na terra prometida, era preponderante, crucial para aquilo que conhecemos como história de salvação. Não apenas a história de Israel, mas a história da salvação. Porque uma vez este povo firmado, estabelecido em uma terra, mais à frente eles serão orientados a entender que o Senhor habita no meio deles, e há uma representação muito clara da presença de Deus no meio do povo, que é o tabernáculo e depois o templo. Por isso a vergonha e a dor no tempo do exílio, quando o templo foi invadido e destruído. Porque, na verdade, não era apenas uma perda nacional, mas uma humilhação de seu sistema religioso. A terra, a conquista da terra, era preponderante para a formação da identidade deste povo como povo de Deus. Um povo que foi chamado desde Abraão a viver pela fé e não pelas circunstâncias. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, este é o primeiro ponto que eu preciso que você reflita comigo. Que você reflita comigo profundamente. E você então se pergunte: eu creio em Deus na plenitude da possibilidade da fé? Porque em muitos momentos nós cremos nas promessas, cremos na bondade do Senhor, mas parece que no meio do caminho, ao vermos os desafios, nós perdemos a confiança de que Deus cumprirá aquilo que um dia Ele nos falou. E a palavra de Deus nos diz que Deus não mente, que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para terminá-la. Deus não faz nada pela metade. Deus não para no meio do caminho. Se Ele havia prometido ao povo que Ele daria a terra, porque na verdade a conquista, meus irmãos, não seria pela força do braço dos filhos de Israel. Na verdade aqui, esse povo ainda é em formação de sua identidade. O povo hebreu, nem Israel era ainda. Povo hebreu, o termo aponta para um povinho, para um povo que é muito humilde, um povo formado por ex-escravos, gente que não tinha nem habilidade de guerra, mas Deus queria glorificar o seu nome através desse povo, porque a conquista não dependeria deles, mas do Senhor. E é justamente nesse momento que eles falham, porque eles dizem: a terra é muito boa, e Deus é muito bom para prometer, mas não sabemos se Deus é tão bom assim para cumprir. Isso é um grande perigo, irmãos, porque nós muitas vezes também agimos assim. Talvez não assumamos, talvez nós tenhamos dificuldade de colocar essas questões sobre o altar de Deus, mas quantas vezes nós duvidamos que Deus é poderoso, fiel e bom para cumprir aquilo que Ele nos prometeu, e esmorecemos, e esfriamos, e vacilamos na fé, na caminhada.
Os espias começam muito bem o relatório. Mas não sei por que, em certo momento, eles viram a chave, e eu não sei se é um anjo triste ou um demônio alegre que canta no ouvido deles, e eles dizem, mas não vai dar para a gente. Não vai dar para a gente. Aí então, querido e minha querida, surge um personagem que é fantástico e que me inspira na minha espiritualidade. O nome dele, Caleb. Confesso aos irmãos que um sonho antigo que eu tinha era colocar o nome de um dos meus filhos de Caleb. Mas a minha esposa não deixou. E eu louvo a Deus, porque naquele momento a minha visão não era tão clara assim, mas eu acho que eles não gostariam. Não sei se tem algum Caleb aqui. Tem um Caleb aqui? Não, né? Graças a Deus, que bom. Ah, meu pai. Já ia... A candidatura já ia ser impugnada agora. Mas, meus irmãos, Caleb se levanta e diz, gente, espera aí, calem-se. Porque sabemos que nesse episódio, 12 espias, 2 têm um papel preponderante e de plena fé. Quem são eles? Josué e Caleb. Caleb que vai ser o sucessor de Moisés. Não um líder tão grande, tão glorioso como Moisés, mas um líder que cumpriu o projeto de Deus para a sua vida. Esses 2 espias se levantam e têm uma postura de fé, mas Caleb, nesse momento, tem uma posição que nós precisamos observar. Gente, parem com tudo, porque as palavras dos espias começaram a inflamar o coração do povo, e começaram a reclamar e a lamentar, é para isto que nós estamos aqui, foi para isto que você, Moisés, e foi para isto que Deus nos tirou do Egito, para morrermos no deserto, lá nós tínhamos teto, lá nós tínhamos pão, é verdade, tínhamos também chicote, tínhamos também opressão, mas a liberdade tem um preço muito alto, foi para isto que você nos tirou do Egito, Moisés. Foi para isto que Yahvé te levantou. E começaram a murmurar, mas Caleb diz, gente, parem com isso. Esperem um pouco. Caleb é profundamente animado, motivado, mas sobretudo é um homem de fé. É um homem contagiante. E sabe, meu irmão e minha irmã, o que a igreja precisa hoje, em tempos desafiadores? De pessoas contagiantes. Não de pessoas irresponsáveis, aventureiras, que são movidas pelas emoções, que são movidas pelo oba-oba, que são alimentadas e supridas por eventos, mas a igreja do Senhor Jesus no Brasil, no Rio de Janeiro, eu creio que em Penha Circular e também em Jardim Santíssimo, a igreja precisa de pessoas contagiantes. Homens e mulheres visionários, gente que diz, nós teremos dificuldades, nós enfrentaremos desafios, não será fácil, mas o Senhor é conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, é Ele quem nos guia, o Senhor não falhou e o Senhor jamais falhará. Esse é Caleb. Ele é muito engraçado, eu gosto muito de Caleb, porque ele fala, eia! Vamos parar de reclamação, subamos e possuamos. Que homem contagiante, irmãos, que homem corajoso, sobretudo, que homem de fé. Deus falou conosco, nós vimos a terra é consoante a palavra de Deus, e este mesmo Deus vai abrir as portas, vai derrotar os anaquins, vai derrotar os heteus, jebuseus, qualquer eus que tiver lá. E esse homem é tão impressionante que anos e anos depois, 45 anos depois, agora já com Josué, ele fala com Josué e diz, Josué, você lembra quando nós vimos a terra? Quando o povo duvidou e nós confiamos? E Caleb já, sabe, com uma idade avançada para os nossos parâmetros. Eu me lembro sempre do pastor Irlan Pereira de Azevedo, gosto muito de ouvi-lo. Em 2020, eu estava no seminário, 2001 eu estava no seminário,
E eu ouvi uma pregação dele, naquela época, 2001, ele falou assim, cuidado com o velhinho, hein? Porque as pessoas olham para os velhinhos e não dão credibilidade. E ouvindo o pastor Irlan, bebemos de balde naquela época, recentemente eu pude ouvi-lo de novo, pregando na celebração dos 150 anos do Marco Batista. Que palavra, que mensagem, que lucidez. Ele diz, irmãos, eu fui convidado talvez pela minha idade, porque desses anos todos de batistas, uma grande parte eu participei e estive com os irmãos. E sabe, meus irmãos, Caleb naquele momento é um velhinho, é idoso, mas ele fala assim, Josué, agora Josué, eu estou forte, eu ainda estou forte para quê? Para subir, para conquistar. Porque, meus irmãos, idade não define nada. Eu conheço pessoas que são jovens de idade, mas são envelhecidas, travadas, infrutíferas, por uma mentalidade desprovida de fé e de conhecimento de Deus. Mas como eu sou enriquecido quando sento com irmãos e irmãs mais experientes, e eles me contam as suas experiências, eles me encorajam, dizem, pastor, vamos em frente, Deus vai fazer, Deus já fez e fará de novo. Não são pessoas saudosistas, sabe, que dizem assim, pastor, Deus já fez, mas agora não faz mais. Só se for o seu Deus, um Deus morto, porque o meu Deus fez grandes coisas. Hoje Ele faz grandes coisas. E quando eu morrer, Ele continuará fazendo grandes coisas, porque aquilo que Ele está fazendo no mundo, em Jardim Santíssimo, nessa igreja, é maior do que nós, irmãos. Ele é todo poderoso. Por isso adoramos o seu santo nome nessa manhã. E Caleb é um desses. Vamos subir, vamos conquistar, porque o Senhor é conosco. A minha oração nessa manhã é que esta palavra encontre aqui homens e mulheres contagiantes, que inspirem, que encorajem. Porque, meus irmãos, o mundo precisa de pessoas que manifestem a glória de Deus. E quando nós temos contato com o Senhor, Ele transforma nossas vidas, nos tira do cativeiro do Egito, nos tira da peregrinação do deserto e nos conduz para a terra prometida. E Ele quer usar homens e mulheres, eu e você, para que vivamos essa linda experiência com o Senhor e compartilhemos a nossa experiência com Ele e inspiremos outros a viver tempos novos e maravilhosos na presença de Jesus. Eu quero encerrar minha reflexão nessa manhã, porque, a despeito da palavra de Caleb, você conhece os próximos capítulos, aqueles espias recebem a consequência de sua incredulidade. Há um momento muito tenso depois. Você vai encontrar no capítulo 14 Moisés orando pelo povo, intercedendo pelo povo. Mas uma frase que esses espias insistem está no versículo 33. Eles falam na parte B: e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Eu falei com você aqui, fé é o melhor projeto para o futuro, porque nós temos a tendência de querermos tudo no centro de nossas mãos. E quando nós somos chamados pelo Senhor a nos lançarmos em experiências, em momentos que nós precisamos apenas crer, e que a nossa única garantia é a sua palavra, e que nosso único respaldo é a fé, a nossa tendência humana, meus irmãos, é temermos e olharmos para nós mesmos. Estes espias estavam com os olhos focados em sua condição, em sua possibilidade. Autoestima baixíssima, fé quase zero. Não conseguiremos, não é para nós. Olhamos para eles, e eles tão grandes, tão fortes, tão bonitos, e nós tão pequenos, gafanhotos. E eles começaram a conjecturar e dizer, e assim também o éramos aos seus olhos, tirando conclusões. Meus irmãos, não importa o que as pessoas pensam a nosso respeito, como fomos classificados na vida.
O que importa é o que o Senhor fala aos nossos corações por meio de sua palavra. O que importa para nós e o que deve nos mover, nos direcionar, é o senso e a consciência de missão. É o senso e a consciência do projeto, do propósito de Deus para mim e para você. Quando nós caminhamos com Deus, nós sabemos o porquê e o para quê Ele nos levantou. Caleb tinha isso muito claro: eu não sou apenas um espia, eu sou um conquistador. Mas aqueles homens se viam como? Eu sou um gafanhoto, sou medíocre, nós somos medíocres. Sabe a síndrome do vira-lata? Quando as pessoas olham para o lado e sempre pensam que a igreja do outro é melhor que a nossa. Quando as pessoas olham para outros projetos e dizem, nunca conseguiríamos realizar tais feitos. Quando as pessoas olham para o lado e dizem assim, Deus abençoou lá, mas talvez não abençoe aqui. A síndrome do gafanhoto. Porque a síndrome do gafanhoto é gerada por uma ausência da percepção do Deus a quem você serve. O Deus a quem eu sirvo e a quem você serve é todo poderoso. Ele tem todo o poder em suas mãos e é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos, pensamos ou imaginamos. A Ele seja a glória. O Deus a quem servimos nos levantou neste tempo para um projeto, uma missão e um propósito bem definidos. Eu tenho ouvido os irmãos falarem nesses dias que eu estou aqui do desejo de alcançarem Santíssimo. Mas, irmãos e irmãs, quero dizer a vocês que o limite desta igreja não é Jardim Santíssimo, não é Santíssimo, porque a missão é para quê? Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. A missão é maior do que nós. E como eu falei no primeiro domingo que eu preguei aqui, e falo agora de novo, independente do que vai acontecer após todo esse processo, essa travessia que os irmãos estão enfrentando, independente de quem for eleito, independente de tudo que acontecer, o Senhor colocou vocês aqui neste lugar para um projeto muito maior. Então, queridos e queridas, nesta manhã, se sintam inspirados por Caleb, porque os desafios podem ser grandes. Eu não sei, eu não conheço os desafios internos da Igreja Batista em Jardim Santíssimo. Vocês conhecem. Eu não conheço os desafios externos da Igreja Batista em Jardim Santíssimo. Mas eu conheço o Deus a quem eu sirvo, desde a minha meninice, o Deus a quem eu vou servir até meu último suspiro. E esse Deus, meus irmãos, sempre nos impacta, sempre nos surpreende. Nós conhecemos o fim da história. Essa geração aqui, murmuradora, essa geração aqui, dividida, que abraçou um espírito de gafanhoto, ao invés de uma vida movida pela fé, eles morreram como gafanhotos no deserto. Um percurso que, no pior de tudo, poderia ser feito em 11 dias. Foi traçado em 40 anos, porque essa geração do Êxodo, com poucas exceções, pouquíssimas, nem Moisés entrou. E quando eu chegar no céu, eu vou perguntar, Senhor, por que Moisés não entrou? Mas eu imagino, sabe, Moisés, naquele momento final, olhando a terra e Deus dizendo, você não vai entrar, porque eu estou te trazendo para o meu lado. Mas a missão foi cumprida, Moisés. Apesar de ti, e apesar do povo, a missão foi cumprida. Aquela geração do Êxodo não entrou, porque faltou-lhes fé. Faltou-lhes um projeto de futuro. Uma nova geração emergiu no deserto e foi então a geração da conquista, que junto com Josué, com Caleb, entraram na terra. E a despeito de Anaquins, a despeito de Jebuseus, a despeito dos povos fortalecidos, a despeito dos muros, eles entraram e eles conquistaram a terra. Por quê? Porque o Senhor foi à frente deles, preparou tudo e entregou a eles a promessa que ele havia feito lá atrás. Porque o Deus que promete é o Deus que cumpre.
Porque o Deus que fala é o Deus que realiza. E porque a fé é o melhor projeto que nós podemos abraçar para o nosso futuro. Mas, pastor, fé é certeza de coisas que se esperam, é convicção de fatos que se não veem. Como é que o senhor relaciona a fé com o futuro? Porque, meu irmão e minha irmã, futuro é construção, futuro é conjectura, e nós somos altamente incapazes para gerirmos nosso presente, quiçá o futuro. Mas o Senhor, que habita não o Cronos, também o Cronos, mas habita a eternidade, Ele governa sobre o passado, Ele governa no presente, e Ele já está no futuro governando. E o Senhor, se nós crermos nele, confiarmos nele profundamente, Ele nos conduzirá a um futuro segundo a sua vontade, segundo o seu coração e segundo o profundo amor que Ele tem por nós. Não esqueça, a fé é o melhor projeto de futuro que eu e você podemos abraçar. Deus te abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Eu queria muito orar com você. Eu sei que nos próximos minutos teremos uma conversa, mas eu queria, antes dessa conversa acontecer, eu queria orar com você nessa manhã. Feche teus olhos nesse momento. Sabe, eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que Deus tem falado aos nossos corações. Eu queria te convidar nessa manhã, meu querido, de forma muito sucinta, de forma muito tranquila, de forma muito coerente, para que você coloque a tua vida diante de Deus. Talvez você tenha chegado aqui hoje se sentindo como um gafanhoto, não vendo possibilidades, não percebendo caminhos, dizendo: Senhor, está difícil, está muito difícil, e eu vou desistir. A terra prometida não é para mim. Mas o Senhor trouxe você aqui nessa manhã para inspirar teu coração, para encorajar o teu coração e para te lembrar que você vive pela fé, você não vive pelas circunstâncias. As circunstâncias não definem quem você é, as opiniões das pessoas não definem quem você é. Mas, pastor, a minha mãe disse sempre para mim que eu seria alguém fracassado na vida. Pastor, eu cresci ouvindo que eu era a ovelha negra da família, que meu casamento não iria dar certo. A minha vida toda eu ouço que eu sou um problema ambulante. Mas a palavra de Deus a nosso respeito diz que nós somos filhos amados, filhos por adoção através da obra redentora de Cristo Jesus. E por isso recebemos o selo, a presença e o batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo veio morar em nós para nos regenerar e para nos conduzir para uma terra boa, que mana leite e mel. Então, nessa manhã, eu quero convidar você a colocar a tua vida diante do Senhor. E talvez você tenha chegado aqui hoje desprovido de uma fé que te conduza para o futuro. Talvez você tenha chegado neste culto hoje, meu irmão, minha irmã, engessado, paralisado pelos relatórios contrários e pelos problemas da vida. Relatórios não nos definem. Problemas não são maiores que o nosso Deus. A palavra de Deus nos basta. A presença de Deus nos sustenta. E nós vivemos com Ele pela fé. E se você precisa, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, que o Senhor renove teu coração, renove a tua fé, eu te convido a ficar de pé no lugar onde você está. A igreja está orando. Se o Senhor falou contigo nessa manhã, se você precisa nesse momento que o Senhor fortaleça a tua fé, renove a tua fé, as tuas forças, que o Senhor renove em teu coração esse desejo de conquistar a terra prometida,
e de viver grandes experiências com o Senhor, ao lado do Senhor. Fique de pé no lugar onde você está, porque Deus está agindo em nosso meio nessa manhã. Glória a Deus, quantas vidas preciosas. Deus está aqui, meus irmãos. Deus está nesse lugar. Deus tem falado aos corações. Deus tem falado ao meu coração, ao teu coração. Eu quero muito orar com você. Se você ouviu a voz de Deus nesse momento, e você está tímido para ficar de pé, entenda que você, nesse ato de ficar de pé, você não está acariciando o ego do pregador, não é isto que eu quero. Mas você está tomando uma atitude, se colocando diante de Deus, como quem diz: Pai, me dê um coração, como o coração de Caleb, para que eu seja um homem que vive tão somente pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos diante de Deus. Você ficou de pé, então comece a orar nesse momento. Comece a colocar a tua vida diante do Senhor. Comece a entregar ao Senhor os relatórios negativos que você ouviu. Comece a colocar diante do Senhor a imagem dos anaquins. Comece a colocar diante do Senhor os teus medos mais profundos. Comece a colocar diante do Senhor os teus traumas. As vozes antigas que parecem que são tão novas. Coloque tudo diante de Deus, porque enquanto você ora, o Espírito Santo está atuando em nossos corações. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado, Senhor, porque nós vivemos pela fé. E o Senhor não nos deixará morrer no deserto, como cantamos no início desse culto. Mas o Senhor vai nos guiar até Canaã, até a terra prometida. Independente, Senhor, dos relatórios que ouvimos e que tentaram nos roubar a força, a coragem. Ah, Deus! Alguns relatórios minam a alegria, mas, Senhor, dá-nos beber de tuas fontes, porque a nossa alegria está em Ti, a nossa força está em Ti, a nossa motivação está em Ti, Senhor. Nós sabemos o Deus a quem temos servido, nós sabemos os projetos, os planos que o Senhor tem para nós, nós sabemos os planos que o Senhor tem para a tua igreja aqui em Jardim Santíssimo. Tu sabes, e esse povo tem sonhado contigo, ó Deus. Então, meu Pai amado, nessa manhã, que corações sejam tocados, purificados, curados, restaurados, e que a fé seja renovada, porque a fé sempre foi o melhor projeto para o futuro. Porque quando a fé é o projeto para o nosso futuro, isto significa que o nosso futuro está em tuas mãos. Não existem mãos melhores para cuidar de nós, do nosso presente, do nosso futuro. Nós te louvamos nessa manhã, nós te agradecemos nessa manhã pelo que estás fazendo em nosso meio. E te louvamos porque tu estás aqui, Senhor. Bendito seja o teu nome, louvado seja o teu nome. Oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Que pena que você não pode abraçar quem está perto de você, mas volte ao seu lugar nesse momento. Você não pode abraçar, mas pode dar um sorriso, pode fazer um coraçãozinho, um joinha. Eu agradeço a tua atenção nessa manhã e passo a palavra para os irmãos responsáveis pelos próximos momentos, em nome de Jesus. Deus te abençoe grandemente. É isso. Bom dia, irmãos. Primeiramente, nossa gratidão a Deus. Que palavra abençoada. Não cabe outra coisa a não ser que nossos corações, nesse momento de contrição, sejamos gratos a Deus por esse momento que nós passamos aqui. Estamos chegando ao final do nosso culto. Esqueceram. Irmão Isaías, quando fala assim, estamos no final dos cultos. Fala,
Que palavra abençoada. Mas não se preocupe. Logo mais teremos outra palavra do nosso Deus. Enquanto isso, irmãos, vamos pensando em tudo aquilo quanto nós já ouvimos nesta manhã. Tudo aquilo quanto nós já fizemos nesta manhã. E chegando ao final deste culto, eu gostaria de agradecer a cada um dos irmãos, dos amigos, daqueles que nos visitam, pela sua presença, pela sua participação, por esse culto que juntos nós prestamos ao nosso Deus. Esse momento de adoração e de louvor. E queremos contar com a tua presença, com a tua participação no nosso culto a partir das 19h30. Neste momento nós vamos estar desligando a nossa mídia e contamos com a participação dos irmãos para o segundo momento, que é o segundo momento que nós estaremos com o nosso pastor, fazendo as perguntas, aquelas que nós trouxemos para ser feita nesta manhã. Gostaríamos de agradecer a cada um. Vamos nos colocar de pé. O pastor já orou, mas eu gostaria de orar neste momento, já se preparando para o segundo momento. Senhor nosso Deus, como nosso coração está feliz por estarmos na Tua casa nesta manhã. Como nós estamos alegres porque sentimos e percebemos a Tua presença no nosso meio. Que culto abençoado. Que louvores, ó Deus, ao Teu nome. Que mensagens que falaram aos nossos corações. E nossa oração nesta hora é que o Senhor continue conosco, para que tudo o que tiver de ainda acontecer, seja, ó Deus, com a Tua sabedoria, dirigido, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, e que nós, ó Deus, não venhamos estar aqui fazendo aquilo de nós mesmos, mas que continuemos, ó Deus, sendo usados pelo Teu Santo Espírito. Que nossas vidas, ó Deus, continuem sendo bênçãos nas Tuas mãos. Te agradecemos, Deus, pela vida do pastor Rogério, pela sua família, ó Deus, que o Senhor continue o abençoando. Que o Senhor continue, ó Deus, dando a ele sabedoria. Onde quer que ele esteja, Deus, a sua mensagem possa ser pregada e com a sua mensagem possa ser tocada aos nossos corações. Ó Deus, te agradecemos por tudo. Despede-nos com a sua santa paz. Leve aqueles irmãos, Deus, que estarão caminhando para o seu lar, ó Deus, com a tua bênção. E onde quer que nós estejamos, possamos ser, ó Deus, proclamadores do teu evangelho. Em nome de Jesus, nós choramos hoje e sempre. Amém. Amém, irmãos. Poder sentar, a mídia estará sendo desligada. Os irmãos terão aqui